Amém? Vamos lá. Rapidamente, nós estamos, como Wesley falou, no meio de missões nacionais, né? E é interessante, eu vou linkar alguns pontos da palavra com esse tema, mas é interessante esse envolvimento que nós estamos vendo da igreja, né? A gente vê os irmãos lavando o carro, o próprio carro e pagando para lavar o próprio carro, então a gente vê o envolvimento. A gente vê os irmãos, acho que agora estão fazendo pastel lá em cima, né? Então aqueles irmãos que tiverem interesse, vai ter cantina, tem um pastel gostoso ali para vocês. A gente vê as zonas do missionário, a gente vê artes, a gente vê tudo isso acontecendo. Isso é visual, visível aos nossos olhos aqui. Mas vocês talvez tenham ideia do que acontece no mundo espiritual. Quando de segunda o grupo se reúne para orar, quando o relógio de oração vai acontecer ali, quando as pessoas aqui chegam 6h30 e vão para a oração e oram pelos missionários. Isso aqui são as coisas que nós não vemos, mas é o Espírito Santo atuando, abrindo caminhos, dando direção para os líderes, para que vidas sejam alcançadas. Então, nós agradecemos de coração o que a igreja tem feito aqui nesse mês. Acho que é muito importante. Outra coisa que nós temos aqui nessa igreja que é muito interessante é o culto de quinta-feira. Culto de quinta-feira é uma maneira simples e interessante de ler a Bíblia. Sem pregação expositiva de 1 hora aqui, vocês vão ficar até comigo até 9h10. Sem nada de grego, hebraico. Simplesmente a Bíblia simples como ela é. Abre a Bíblia e lê. Aí você lê lá, aí o irmão ele vai lá e comenta aqui, aplica na vida, entende o que está acontecendo. Nós ficamos aqui na sala da Igreja Perseguida, uma sala que nós chamamos carinhosamente aqui embaixo no porão. Ela não tem nada de perseguida, não, irmãos. A gente aqui é bem acolhido. Mas a gente fica ali e ali vira uma família, né? A gente acaba, aqui tem outro grupo, lá em cima tem mais 2 grupos. Então é muito interessante. Você que nunca veio, fica um convite. Fica um convite especial para vocês entenderem como a Bíblia é simples e ela está disposta a falar a cada coração numa quinta-feira simples. Então se coloque na posição, dê o primeiro passo, venha na quinta-feira. E você que já veio nas quintas-feiras e por algum motivo, pela correria do dia a dia, pelos afazeres, tem deixado isso de lado, retome essa postura, volte. É um momento que você se coloca na posição de leitura, aprendizado da palavra de Deus e vocês vão ver que é muito poderoso. Amém? E aí nós vamos para a mensagem de hoje, né? Quem aqui é bom em matemática? A Dara, aqui o Vitor. O pessoal não gosta de matemática aqui, não? Ninguém gosta de matemática aqui, não? Eu sou de exatas, eu gosto de matemática. Por que eu gosto de matemática exatas? Porque não tem espaço para talvez, depende, talvez a cultura da época. É 1 ou 0, você sabe a resposta ou não. Com poucas coisas, com algumas variáveis, você chega na resposta. Então você não dá campo para muita diferença, para muita coisa diferente. Então a gente vê lá, quando a gente é mais novo, alguns vão lembrar lá do Teorema de Pitágoras, né? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, né? Então a gente vê que tem o Teorema de Pitágoras, vamos lembrar do triângulo ali, né? Ou talvez vão lembrar, aquele que estudou um pouco mais, vão lembrar da fórmula de segundo grau ali, a fórmula de Bhaskara, é isso, né? Aí tem gente passando a mão na cabeça, acho que não aprendeu direito, mas vamos lembrar da fórmula de Bhaskara, que é lá, você coloca algumas variáveis e você vai chegar e tirar a incerteza que tem dentro da fórmula, né? Você vai fazer a continha lá. E eu gosto de exatas, mas mesmo assim em exatas eu às vezes ainda sou pego de surpresa e me dou mal. Lá em casa nós não temos a minha conta e a conta da Yara. Nós não temos o meu dinheiro e o dinheiro da Yara. Nós temos a nossa finança, né? Então nós decidimos onde nós vamos gastar, nós decidimos o que vamos fazer, nós colocamos ali nossos recursos ali que Deus tem dado ali para fazer as coisas em casa. E aí ela fala assim, ó, ô Rio, eu preciso comprar maquiagem. Tá bom, né? Tem que comprar maquiagem, tem que ficar bonita. Continuar bonita, né? Deixa eu melhorar a frase para não apanhar em casa. Tem que continuar bonita. Quanto que vai ficar, né? Porque a beleza tem um custo, né? Aí ela fala 100 e pouquinho. 100 e pouquinho dá para pagar. Dá para pagar, né? Aí beleza, daí chega hoje, isso é um fato verídico de hoje. Chega hoje e ela fala assim, deu 192. 92 é pouquinho de diferença, irmãos? Tem coisa errada. Então, mesmo em exatas, em números,
a gente é pego em pegadinhas ali, né? Mas a gente tem também aqueles que fazem a regra dos 3 pontos, né? 46 pontos é a meta para fugir do rebaixamento. Vascaíno é pós-graduado nessa doutrina. Ele conhece tudo disso. Mas aqui é só um jeito de exemplificar que algumas coisas têm resultados, sempre o mesmo resultado. 1 mais 1 é igual a 2. Só que quando nós levamos para a palavra de Deus, a gente às vezes acha que é difícil, acha que é uma situação que, nossa, eu não consigo entender. Mas hoje nós vamos meditar numa palavra que é uma equação. E nós vamos ver que fazendo aquilo que Deus manda, fazendo aquilo que Deus orienta, o resultado é aquele que Deus espera. E nós vamos meditar nisso um pouco, na exata de Deus. E aí nós vamos ler com os irmãos Colossenses, o capítulo 1, versículo 3 ao versículo 14. Nós vamos ler agora do 3 ao 14, mas nós vamos ficar mais do 9 ao 14 no decorrer da mensagem, tá bom, irmãos? Então eu vou ler a palavra de Deus. Versículo 3. Sempre agradeço a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos. Por causa da esperança que lhe está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda a obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou digno de participar da herança dos santos do reino da luz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, te damos graças, ó Pai, por essa noite, ó Pai. Te pedimos, ó Deus, que a tua palavra venha entrar nos corações, ó Pai, que ela venha, Senhor, como uma planta, Senhor, crescer, brotar, frutificar, possa dar frutos, ó Deus, que encontre terra fértil, ó Pai. Que o Senhor possa, através do teu Espírito Santo, Senhor, incomodar os corações como incomodou o meu coração através dessa palavra, Pai. Para que venhamos entender o conteúdo que existe nela, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos. Então aqui vamos só se situar, né? Vamos entender o que está passando aqui nesse primeiro capítulo aqui de Colossenses, né? Então nós vemos aqui uma carta. Para a nova geração aí não é muito comum carta, né? Quando eu falo carta aí, a nova geração não consegue nem entender muito bem o que é isso, né? Geração do WhatsApp, do Telegram, de videochamada. Então, carta era um papel que a gente escreve e manda para alguém. Na minha época, quando eu namorava com a Yara, eu morei 2 anos na Bahia. E já tinha o telefone já, era aqueles... Não era tão acessível, mas era tão... Já tinha já. Mas a gente gostava de mandar uma carta, né? A gente escrevia lá e mandava a carta, colocava um selo e mandava a carta. Aqui, Paulo está escrevendo uma carta para uma igreja. Isso aqui acontece mais ou menos 62 anos depois de Cristo. E a situação que Paulo está aqui, provavelmente ele está numa prisão. Então, Paulo está ali numa prisão em Roma, escrevendo conselhos para essa igreja. Ele está escrevendo algumas coisas que vão tratar alguns problemas específicos. Então, essa aqui é uma das cartas de Paulo que ele escreve preso. E aí nós vamos ver algumas coisas que ele usa, algumas palavras que ele usa, que a gente vai falar, mas faz sentido um cara preso estar com esse humor, estar com essa maneira? E Paulo está escrevendo. Ele escreve para Efésios, assim, Filipenses, Colossenses e Filemão. São consideradas cartas de Paulo na prisão. Então ele está escrevendo lá e ele vai tratar alguns assuntos específicos nessa carta. A gente enxerga ele mais claro no capítulo 2. No capítulo 2, versículo 8, diz assim, ó: tenham cuidado
para que ninguém te escravize a filosofia vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares do mundo e não em Cristo. Então aqui Paulo já está alertando, ó, cuidado com essas filosofias, cuidado com a cultura aí, cuidado com essas coisas aí que falam que é tradição, porque todo mundo faz, eu faço. Então toma cuidado. E ele também ali no versículo 16 e 17 do capítulo 2 diz assim, ó, portanto, não permitem que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa ou a celebração da lua nova ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombra do que haria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. E aqui ele já faz um alerta para as religiosidades, né? Nossa, aqui o que nós estamos comendo, pode comer isso, pode comer aquilo, a questão de guardar a sábado, das festas. E aí ele fala, cuidado com essa religiosidade. Ela é sombra daquele que era de vir. E Cristo veio e cumpriu as coisas todas. Então ele traz esse ensinamento. Então ele está aqui ensinando uma igreja. Ele está instruindo uma igreja com conselhos importantes. E é uma carta atual, irmãos. É uma carta escrita há quase 2000 anos, mas que se aplica completamente nos dias de hoje. Quais são as dificuldades que temos muitas vezes na nossa vida, que se Paulo estivesse escrevendo aqui, eu abrisse uma carta, ou mais moderno, um e-mail, abrisse aqui, olhasse aqui, ó, aqui temos instrução do irmão Paulo. Cuidado com a cultura e a filosofia vã. Não é atual? A televisão jogando coisas na nossa cabeça, isso é normal, isso pode. A Bíblia é ultrapassada. E a cultura falando assim, não, a gente tem que ser diversidade e inclusão, diante, temos que ter isso, tal. E toma cultura, e toma diversidade, toma isso. E aquilo vai entrando, vai plantando. A gente que é mais velho, já caiu os cabelos, já é mais difícil mudar. Mas o alvo deles é as crianças que estão aqui em cima, é a criança que está no colo. E vão jogando, e vão plugando. Cultura. Então Paulo fala assim, cuidado. Cuidado com a cultura, cuidado com o que a gente normaliza, com o que não tem problema na nossa vida. Ah, mas é só isso. Não, cuidado com é só. Cuidado porque aos pouquinhos isso vai penetrando, vai ocupando lugar na nossa mente, vai brotando em nosso coração e logo logo a gente está legitimizando essas coisas. Então Paulo ele alerta, cuidado. Ele também alerta com a religiosidade, que é o outro extremo. Ah, não, agora não. Então eu sou super cristão, eu não me misturo com mais ninguém. Esse aqui, São Paulo, não me misturo com esse cara, não. Não, eu misturo com aquele ali, não, porque eu sou super crente. E aí, não, eu guardo isso porque ali a Bíblia fala isso. E aí você começa a trazer coisas que a Bíblia não diz. Você começa a minimizar a obra de Cristo na cruz com religiosidade. A gente começa a se trancar numa bolinha aqui e não consegue fazer aquilo que Deus mandou, porque somos religiosos. Porque estamos olhando só para a religião e não para Cristo. A sombra daquilo lá que nos atormenta, que foi passada, agora tudo se cumpriu em Cristo Jesus, que é quem nós devemos ter nosso alvo muito claro. Então é uma carta atual, é uma carta que trata problemas de 2000 anos atrás, mas trata problemas da igreja de hoje. E aí nós lemos do versículo 1 até o versículo 14, do 3 ao 14, desculpa, mas resumidamente por causa do nosso tempo, do 3 ao 6, ali Paulo ele faz uma abertura, uma ação de graças, né? Ele agradece ali os irmãos, ele fala ali que ele reconhece a fé e o amor de todos os santos. Então, ele traz ali e fala, parece que é uma igreja que tem fé, que é uma igreja que tem uma comunhão entre os irmãos. Então, ele ressalta isso, né? No versículo 7 e no versículo 8, Paulo menciona o fiel cooperador dele, Epáfras, né? Então ele fala assim, que eu soube através do meu fiel cooperador Epáfras. E aí a gente olha Epáfras, quem é Epáfras, né? Quem já tinha ouvido falar em Epáfras? E aí quando a gente pensa em grandes pregadores assim, a gente ou pessoas que movimentam o mundo espiritual, você já fala, estou pensando no Hernando Dias Lopes. Nossa, pregação expositiva, baita conhecimento, fez comentário bíblico já do Novo Testamento inteiro. Nossa, que referência. É verdade. Daí outros já pensam, Jonas Madureira, cara que linka filosofia e religião, que você ouve ele falando horas e horas e aí não cansa de falar, Jonas Madureira, faz até um coração nos olhos. Ou talvez alguns Nicodemos, reformado, a moda da igreja reformada agora, e aí você ouve ele falando e aquilo te cativa.
Ou talvez o Paulo Marcos, né, que todo domingo está aqui ensinando a gente, você pensa nele, que ele está orientando a gente, está ensinando a gente. São grandes homens de Deus mesmo, são pessoas que ensinam, que cuidam, que estão lá para ajudar, estão movendo. Mas a igreja é cheia de Epáfras, pessoas poucas citadas, pessoas que muitas vezes são desapercebidas, mas que está em oração no último banco, mas que está evangelizando no seu trabalho, aquele que está fazendo a obra na sua faculdade. São os Epáfras que a gente tem. A minha mãe, ela é agente de saúde. Minha mãe, ela é uma pessoa simples. Pessoa que não teve muita oportunidade de estudo, veio se formar depois de casada no ensino médio ali naqueles supletivos, pessoa esforçada, batalhadora, e ela arrumou um emprego como agente de saúde. E passa em casa lá em São Paulo, no bairro onde a gente mora. E aí, ela passa do jeitinho dela, sem conhecimento teológico, sem a disciplina de todos os domingos na igreja, mas ela vai lá e planta uma sementinha. Oh, esse problema aí, ó, eu tô aqui com esse remédio, com essa questão aqui, eu posso marcar um médico, mas ó, essa é a igreja que eu vou, ó, Jesus ele faz isso, Jesus ele faz aquilo. E quando a gente ia na Boas Novas, você via ela cumprimentando um, cumprimentando o outro, que eram pessoas que ela levou para a igreja. São os Epáfras. A gente fala de Paulo, mas Paulo precisa dos Epáfras. Daqueles que empurram, aqueles que implementam, aqueles que guiam, que cuidam da igreja, que ajudam no dia a dia. Paulo nunca foi na igreja de Colosso, nunca. Foi preso, escreveu preso, mas ele tinha o Epáfra. Nós precisamos ser os Epáfras dessa geração, que possamos levar o evangelho, muitas vezes sem ambição nenhuma de ser reconhecido por ninguém. Que nós passamos aqui, lemos a Bíblia inteira e ninguém vai nem lembrar do Epáfras, mas que ele tem um servo cooperador fiel que Paulo reconheceu ali através de Cristo. Amém? E aí a gente chegou no versículo 9, que é onde a gente começa a ver essa equação que nós precisamos trabalhar. E aí, Colossenses 1,9 diz assim, ó, por essa razão, desde o dia que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Paulo orienta aqui e fala assim, ó, desde o dia que a gente conheceu, nós não deixamos de orar por vocês. Hoje o culto, o Helder trouxe Tiago falando de oração. A gente orou, intercedeu, a gente deu graças. Nós trabalhamos em volta de oração. Mas não tem como ser diferente, irmãos. Parte da fórmula, da equação que Cristo deixa na nossa vida para ter um resultado adequado é a oração na vida do cristão. É um ministério tão deixado para o lado. Na nossa vida do dia a dia, na minha vida no dia a dia, que eu não posso falar aqueles que eu não conheço, mas na minha vida do dia a dia, é a última coisa que eu olho. É a última coisa que eu coloco como priorização. Porque para pregar eu preciso ler, eu oro, claro, né? Mas a gente lê, fica 5, 6, 7 horas lá estudando, para tentar não falar nenhuma abobrinha aqui em cima, mas sendo guiado assim, olhando, lendo, mas você lê. Você tem sua rotina devocional, você lê. Eu faço seminário, eu leio, mas a oração ninguém me cobra. A oração é só eu e Deus. E como a gente deixa de lado esse ministério por ser só eu e Deus? Porque ninguém vê. Porque ninguém está olhando e ninguém às vezes vai falar, nossa, olha lá o irmão Ricardo como ele ora. Por quê? Porque é no quarto. E aí a gente sabe disso desde criancinha. Eu dava aula para criança de 7 anos, lá na Boas Novas, no começo que eu comecei a ajudar o Ministério Infantil. E aí a gente fala assim, ó, quando nós queremos ouvir a voz de Deus, o que a gente faz? A gente lê a Bíblia. E quando você quer que Deus ouça a sua voz, o que você faz? Oração. A gente ensina isso para a criancinha desde pequenininho. E fala. Mas e a aplicação disso? E a nossa vida em comunhão de oração? Quando a oração ela é poderosa. A oração em Tiago cura o enfermo. A oração aqui dá um resultado de aproximação a Cristo.
A oração, Jesus falou sobre oração. Jesus orou diversas vezes. Jesus orou por nós. E nós deixamos esse ministério de lado. Ou então robotizamos ele. O que é robotizar a oração? A gente fala, não, a oração, vã repetição, né? Na nossa religião não tem isso. Nós somos evangélicos, nós não repetimos. Mas eu desconfio que se nós formos na casa de uma pessoa que tenha o costume de orar na hora do almoço, se a gente convidar eu a almoçar 5 vezes, nós vamos ver que a oração ela é meio uma repetiçãozinha padrão. Se eu vejo meu filho orando pelo almoço, eu já consigo ver passo a passo da oração dele de forma quase que robotizada. Ou a própria minha oração, que na realidade a oração dele é um espelho da oração que eu faço. E nós entramos no modo automático da oração. Ou nós negligenciamos, deixamos de lado, pois ninguém vê. Ou mesmo cristão, evangélico, robotizamos. Usamos palavras bonitas, palavras de efeito, aquelas palavras que às vezes a igreja nem entende, né? Mas robotizada. Vou dormir, Senhor, agradeço pelo dia, perdão meus pecados, que amanhã seja um dia abençoado. Padrão. Robô. Quando nós deveríamos ser uma oração sincera. Aquela oração de amigo. Aquela oração que você, quando você conversa com seu amigo, com a sua esposa, nunca é igual. Aquela conversa que você tem uma troca. Que você vai, quando você namora, você gasta horas e horas no celular e conversa, não acaba nunca lá o assunto. Assunto chato, mas está lá conversando só para manter o contato. Mas com Deus a gente ou negligencia ou robotiza. Eu fui na casa do meu cunhado e a gente comeu antes e a gente falou, não precisa encomendar nada, a gente já comeu. A gente não está com fome. Não, mas vamos encomendar aqui. Vocês estão aqui, vocês nunca vêm em São Paulo. Então, quando vem, vamos tratando bem a gente, né? E aí ele encomendou lá esfirra, né? Ele encomendou umas esfirras bonitas, tal. Encomendou lá umas salgadas, umas doces. E aí chamamos as crianças. Vamos orar pelo alimento. Aí chamou o filho dele. E aí, ora você então, Pedro, pelo alimento. Senhor Jesus, obrigado por esse alimento. Obrigado, Senhor, por esse esfirra doce. Nunca tem em casa. Mas como tem visita hoje, meu pai comprou. Mas olha que oração sincera, irmãos. Esfirra doce não tem na casa dele todo dia mesmo. Mas naquele dia, o coração dele estava grato. Porque tinha uma esfirra doce. A oração que Deus ouve, irmãos, é a oração sincera. É a oração que mexe com nosso coração. É a oração que sai do modo automático da religiosidade, que nós vimos ali que Paulo estava combatendo, e converte a Cristo. Fala, Senhor, hoje meu dia não foi bom mesmo, Senhor. Eu pequei nisso. O que está acontecendo, Deus? Eu não estou conseguindo vencer essa batalha. Senhor, eu sou grato pela esfirra doce. A oração sincera, irmãos. Então, na equação, nós temos que ter a oração sincera perante Deus. Paulo orava, Paulo pediu. E aí ele continua, no versículo 9 ainda. Então ele continua ali, ele fala, por essa razão não deixamos de orar por vocês e de pedir que seja cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. E aí a outra parte da equaçãozinha das crianças, irmãos. Então nós oramos e precisamos conhecer de Deus. Mas como conhecemos de Deus? É muito difícil. Como eu vou conhecer de Deus? A Bíblia é cheia de enigmas. Já brincaram de caça ao tesouro? Então a Bíblia não é isso, irmãos. Não é um caça-tesouro. Você descobre uma pista, daí você corre lá, agora ela te manda para outro lugar, daí você corre lá, daí ela te manda para outro lugar. Não é isso a Bíblia. Ou talvez a Bíblia não é algo que você precisa sacrificar para ter um acesso. A gente vê muito isso em filme, né? Então a gente vê lá a joia do infinito, dos Vingadores, precisa sacrificar alguma coisa para a joia do infinito brotar. E aí não é isso. Não é nada complexo. Ou talvez você acha que só vai aprender e ouvir a vontade de Deus quando vem aqueles pregadores de renome. Aqueles caras que a gente vê lá e enche
multidões de pessoas lá para ver ele pregar. Daí quando você vê o irmão Ricardo subindo aqui no púlpito, fala, xiii, eu gosto mais do Washington com a voz grossa. Não é isso, irmãos. O conhecer a vontade de Deus, ser cheio do conhecimento, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, é leitura bíblica. Simples assim. Aqui nós expomos em uma horinha que nós temos ali, parte disso. Mas o conhecimento da vontade de Deus é muito além disso. É a sua vida de oração verdadeira, é a sua vida de devocional com Cristo, é a minha vida de oração verdadeira, é a minha vida de devocional com Cristo. Aqui é revelado todo o conhecimento. A palavra de Deus, ela nos completa plenamente, nos revela plenamente a vontade de Deus. Mas hoje nós vivemos uns dias que os valores são inversos. Então, ao invés da gente se moldar a palavra de Deus, nós buscamos algum lugar que massageie nosso ego e que a palavra de Deus se molde a nossa vida. Então, eu pratico isso aqui, eu não quero me livrar disso. Naquele lugar lá eles não vão pegar no meu pé. Ali eles só vão falar de coisa boa e é ali que eu vou ficar. Vai ter coisa boa durante a vida, irmãos. Mas após a vida ali, a vida aqui na terra, é um problema, irmãos. A palavra de Deus, ela é imutável. Não adianta tentar dar jeitinho. Não adianta tentar falar o que era certo, virou errado. O que é certo, continua certo, vai ser certo na minha geração, na geração do Davi, na geração do Davi da Catarina, na geração dos filhos deles, até que ele venha. O certo é certo, errado é errado. Não tem meio termo. E nós precisamos saber disso, ter o pleno conhecimento de Deus através da palavra de Deus. Porque senão as decisões são erradas. Eu lembro quando eu era jovem, já casado, e a gente tinha um desejo de começar a trabalhar em alguma coisa na igreja. Uma igreja que a gente ia na sede, e aí tinha as congregações menores, e aí um dos líderes lá falou assim, Ricardo, vem ficar comigo aqui nessa congregação menor, que a gente vai trabalhar junto. Ele é até falecido, Gerson. E aí ele falou, vem trabalhar comigo. Daí eu falei, temos que falar com o nosso pastor. E aí, se o pastor autorizar, vamos trabalhar numa igreja menor. O que importa é trabalhar. E aí chegamos lá, falamos, vamos falar com o pastor. O pastor falou, não, vamos falar no final do culto. Pastor Pedro. Pastor bravo. Pastor rígido, pastor. Ele falava assim, deu 9 horas eu enrolando aqui no microfone e falava assim, se Deus não fez nada até 9 horas, não é depois das 9 que vai fazer. Pegava o microfone e ia embora. Então, assim, o pastor, eu tinha que enfrentar o pastor. Vamos lá. E aí, culto acontecendo, falei, vamos orar a Deus por isso, né? Senhor, dá uma direção pra gente. A gente precisa seguir o caminho, precisa ser direcionado. E aí orei. E aí abri Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Eu cutuquei a Yara. Não vai deixar, não. Nós não vamos para lugar nenhum, não. Falei, Yara, não vai ser dessa vez. Acabou, fomos lá falar com o pastor. Pastor, essa é a ideia. Falei, não. Você quer trabalhar? Aqui tem trabalho à vontade. Agora você quer selecionar trabalho? Então você quer ser diácono, você quer dar aula, você quer fazer o que você quiser, faz aqui. Agora você não precisa ir lá. E ali nós plantamos nossas raízes. E Deus cuidou de nós em tudo, irmãos. Nós tivemos o Davi ali naquela igreja. Porque Deus cuida quando nós ouvimos a voz do Senhor, quando nós buscamos a sua palavra, o verdadeiro conhecimento que nos enche para tomar nossas decisões. Precisamos estar com nossos ouvidos sensíveis, precisamos buscar a plenitude de Deus ali para poder tomar essas decisões. E naquele momento Deus fala através da sua palavra com a gente e nós se posicionamos e colocamos numa posição de obediência. Mas ali foi claro. E quando eu não sei a vontade de Deus? Espera, ora e continua para tomar decisão, irmãos. Não tome decisão na sua vida sem ter a certeza da direção de Deus. Ore ao Senhor verdadeiramente.
Busque na sua palavra verdadeiramente. E aí sim, os resultados virão. Como nós falamos no começo, é uma questão de equação. Oração, leitura bíblica aplicada, é igual ao que, irmãos? O versículo ali 10 e 11, ele dá o resultado. Ele fala assim, ó, em 1, versículo 10 e 11. E isso para que vocês vivam de maneira digna no Senhor, e que em tudo possa agradá-lo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então aqui, irmãos, nós vemos que quando nós oramos verdadeiramente, quando nós colocamos a verdade bíblica em nossas vidas aplicada, nós temos o que de benefício? Agora eu vou ganhar um carro novo. Não, agora eu vou ganhar uma casa nova, porque eu estou orando e estou lendo a Bíblia. Não, irmãos. Aqui o resultado é que nós possamos ser dignos do Senhor e em tudo possamos agradá-lo. Que nós possamos viver de maneira digna do Senhor e tudo possamos agradá-lo. É esse o resultado, irmãos. Que nós possamos agradar ao Senhor. A nossa rotina, o nosso dia a dia, as nossas decisões, elas não são para o nosso benefício. Porque senão seria uma troca. Eu faço isso e Deus me dá aquilo. E aí quando Deus não dá, eu me revolto com Deus. Porque se eu estou esperando uma troca, uma vez que não deu, eu me revolto. Mas quando eu entendo que quando eu oro, que quando eu leio a Bíblia, quando eu aplico essas verdades, é com o objetivo de agradá-lo, as coisas começam a funcionar na nossa vida. Nós não podemos deixar que no nosso coração entre esse sentimento de troca. Porque normalmente nós fazemos isso, né? Hoje em dia, não sei se antigamente era assim, mas a gente vê muito essa questão da troca, né? Então, vou dar um exemplo. Sábado tem o futebol dos homens aqui, né? Alguns homens jogam aqui. E aí eu gosto de assistir e cornetar. Eu gosto de ir lá passar e cornetar. E aí quando acaba o futebol, você vai conversar com os homens, você vê sempre tem uma troca com a esposa. Não, eu vim aqui porque depois eu vou lavar o banheiro. Eu não vou citar nome porque eu não pedi permissão para falar isso. Então eu não posso citar o nome de quem foi. Mas está segurando um bebê. Então pecou em dobro. Ou senão eu vim aqui, ó, liberou eu vir, porque depois eu tenho que fazer isso, isso e isso. Ou tenho que levar em tal lugar. É sempre uma troca. Quando a gente tem filho, aí nosso filho vem do nada e dá um abraço. Tá bom. Aí depois do abraço ele vem, pai, você está querendo alguma coisa, uma água? Já começa a desconfiar, né? Aí depois ele vai de novo, rodeando, e fica dando volta em você, e dá volta do outro lado, até que você perde a paciência e fala, o que você quer? Porque é esperado que hoje em dia tudo é uma troca. Mas quando nós entendemos a verdade do Evangelho, que as coisas se cumprem em Cristo, como Paulo fala no início de Colosso, ali na carta aos Colossenses, ele pega e a gente entende que quando a gente temos uma vida de oração, de devocional, temos uma vida de leitura bíblica aplicada, o nosso objetivo não é uma troca. Nosso objetivo é agradar a Deus. É que Ele seja louvado. É que Ele seja glorificado. Não tem nada que nós possamos fazer para trocar com Deus. Zero. Não tem nada. Deus não precisa de nada nosso. Ah, mas eu louvo super bem, minha voz é igual a do Lucas. Não adianta. A troca não dá certo. Ah, não, mas eu sei pregar, nossa, eu prego de um jeito. Não adianta, não é isso. Ah, mas eu sou caridoso. Você não sabe, ó, eu dou, em vez de dar 10%, eu dou 18%. É quase o ICMS. Não adianta, irmãos, não é sobre isso. Não há nada, nenhuma troca que agrade a Deus. O que agrada a Deus? Oração verdadeira, leitura da sua palavra. Agrada a Deus. Simples. Como nós ensinamos as crianças muitas vezes. Mas a dificuldade é da aplicação. E aí no versículo 10 ainda ele fala assim, ó. Isso nós vamos agradá-lo, agradar a Deus. E qual a consequência depois disso? Frutificando em toda boa obra. E aí quando nós olhamos frutificando em toda boa obra, o que nós esperamos do frutificando, né? É um resultado. Numa equação é um resultado. Quando a gente tem uma vizinha na nossa rua, que ela tem um pé de amora. E aquele pé de amora chega na época de amora, é amora caindo no chão, assim, é muita amora. E você pega de baldes e é muito farto.
é muito frutificado. Então, quando aqui nós vemos que o resultado é que nós possamos frutificar em toda boa obra, é que todos vão ver o que está acontecendo. Nós não vamos continuar sendo a mesma pessoa. Quando nós estamos frutificando em toda boa obra, as pessoas vão começar a ver o que está acontecendo. Ó, aquela pessoa que enganava, ele não está mais praticando aquilo. Aquela pessoa ali que fazia coisas erradas no seu trabalho, eu fui propor alguma coisa e ele não aceitou. Na faculdade, começa a falar um palavrão, começa uma conversa torta, ele se desvia. Começa a não fazer mais parte disso. Por quê? Porque os frutos começam a aparecer. A sua família vai reconhecer essa mudança. Ah, mas como eu alcanço minha família? Frutificando, irmãos. Que os frutos sejam conhecidos. Em Gálatas 5, 22 e 23, fala assim, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Como a nossa vida começa a dar fruto, a gente começa a ver aquela pessoa mais alegre. Aquela pessoa está mais paciente. Ela está mais bondosa. Agora falar que tem vida de oração, leitura bíblica e não dá esses frutos, irmãos, é vida de oração, é leitura bíblica, mas não é aplicado. É conhecimento por conhecimento. Isso aí você pega na ciência, você pega no Discovery Channel. Agora, quando nós entramos num grau que buscamos essas coisas são vistas por aqueles que nos cercam. O nosso casamento, ele começa a mudar. Aquelas brigas recorrentes, nós começamos a entender e tratar aquele ponto. Aqueles vícios que eu não consigo largar, eu começo a orar, eu começo a ver na Bíblia que é um problema e um pecado, eu começo a tratar e pedir ajuda de Deus através da oração, e aí os frutos vão vir. Eu vou abandonando a prática desses pecados. Eu vou abandonando essas coisas através da oração e leitura bíblica aplicada. E aí nós vemos aí, para ir para o final, que no versículo 11, sendo fortalecido com todo o poder, de acordo com sua força e glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. E aí quando a gente lê esse versículo no começo, sendo fortalecidos com todo o poder, a gente já pensa, agora chegou minha hora, hein? Agora eu vou ter poder. Eu vou falar e coisas vão acontecer. Eu vou pregar e alguma coisa vai acontecer. Se eu tivesse um paletó, eu ia passar o paletó, as pessoas vão cair aqui. Mas não é sobre isso. Quando a gente vê a palavra fortalecidos aqui, é um sinônimo para capacitado. Então serão capacitados com todo o poder, de acordo com sua força e glória, para quê? Para perseverança e paciência com alegria. É o que Deus está falando aqui. Olha, Ele vai te capacitar, Ele vai te dar força, para que você enfrente com perseverança e alegria todas as dificuldades nessa terra, porque vocês vão passar. Jesus foi humilhado, Jesus sentiu dores, Jesus ele foi traído, Jesus ele foi abandonado. Então, para todas essas coisas aqui, o Senhor está falando assim, ó, com capacitação, força e poder, para que você suporte com perseverança, você aguente essas coisas. E a paciência com alegria. E aí você fala, mas como pode ter paciência e alegria? Não vai dar certo essas coisas. A gente foi fazer um exame, o exame estava marcado às 14, foi atendido às 16h30. Você já sabe, paciente você foi, mas alegre eu não saí dali. A gente foi para São Paulo, daí você vai andar um trânsito, para andar 10 quilômetros, você gasta 2 horas. Você foi paciente, mas você não está alegre. E aí aqui Deus, Paulo escreve, inspirado por Cristo, falando assim, ó, vocês têm que ter paciente e de forma alegre ainda. Vai estar difícil, irmãos? Vai. Mas entenda que aqui somos peregrinos. Que a nossa morada não é aqui. Que quando a gente visualiza o final, que na realidade é o começo para o cristão, que é a eternidade,
a alegria vem. Ah, irmão, mas a minha saúde está muito debilitada. Eu não estou minimizando o problema, irmãos. A sua dor. Mas visualize o que Cristo fez por você e o que te espera lá na glória. Cristo foi preparar lugar. E Ele vem nos buscar. E aí a gente começa a entender que não é sobre a minha enfermidade na minha carne nesse momento. Ah, irmão, mas meu trabalho está muito pesado. Eu não aguento mais. Mas a gente começa a entender por que eu estou levando aquilo para o coração. Quando o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, Ele fala, por que estão ansiosos com essas coisas? Quando Ele fala assim, ó, eu te garanto, você vai ter a sua comida. Você vai ter tudo aquilo que precisa. Não tudo aquilo que você quer, mas tudo aquilo que você precisa. Não fique ansioso, não morra, não perca a sua saúde por causa do seu trabalho. Ah, irmão, mas você não conhece a minha família, toda destruída. Tem vício, tem traição. Eu não quero minimizar a sua dor também, irmãos. Mas Cristo Jesus, Ele foi traído. E aí Pedro acordou uma certa hora e falou, nossa, o que eu fiz? Ore para que essas coisas aconteçam. Para que aquelas pessoas que não entendem a verdade do Evangelho começam a conhecer a verdade do Evangelho. Ore para que as situações mudem na sua família. E entenda que aqui é passageiro. Que lá na glória nós teremos tudo de forma diferente. Jesus pagou um alto preço. E aí quando nós entendemos vida de oração, leitura bíblica igual agradamos a Deus e frutificamos, nós vamos para o versículo 13 e 14 e encerramos a mensagem aqui. Versículo 13 e 14 diz assim, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Jesus já nos resgatou do domínio das trevas. Jesus já resolveu o nosso maior problema, como o nosso pastor fala. Ele já nos tirou do reino das trevas e nos colocou no reino da luz. O nosso maior problema está resolvido. Ele perdoou todos os nossos pecados. E agora nós entendemos uma equação que podemos fazer o quê? Que podemos entender que nós estamos aqui para adorar a Ele, para agradecer a Ele, não para trocar com Ele. Porque tudo Ele já pagou. Tudo Ele já comprou. Por mais que a situação esteja difícil, irmãos. Por mais que o momento não seja de facilidade. Por mais que nós muitas das vezes estamos sendo afrontados, estamos sendo perseguidos, estamos sendo muitas das vezes caluniados. Cristo já fez e retirou a gente do reino das trevas e nos colocou no reino da luz. E Ele nos promete em Apocalipse 21, versículo 4 e 5, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte. Não haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. Pois tudo se passou. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas. Quando entendemos, irmãos, que aqui tudo vai passar. Somos peregrinos. Nosso alvo é Cristo, a eternidade. E lá não haverá mais choro, não haverá dor, não haverá brigas, não haverá famílias destruídas. Tudo foi vencido. Cristo continuará reinando. E nós entenderemos o que Ele planejou perfeito desde a criação. E naquele momento, abraçado por Cristo, nós visualizaremos isso. Seremos totalmente pleno daquilo que Deus nos preparou. E talvez, irmãos, e assim eu fecho, é uma equação, como nós falamos do Teorema de Pitágoras, de Bhaskara.
Se nós temos uma variável errada, o resultado é errado. Se nós não sabemos aplicar a fórmula, o resultado é errado. Mas Cristo Jesus, Ele te ama, irmão. Cristo Jesus é o mestre, aquele que ensina de forma amorosa. E através da sua palavra, para a igreja de uma carta para Colossenses, ele falou assim: tem uma vida de oração verdadeira. Ah, irmão, mas eu não tenho isso. Peça a Deus nesse momento. Eu vou pedir a Deus nesse momento. A gente negligencia tanto esse momento de oração. Fazemos, às vezes, de modo robotizado. Ou talvez na equação eu até oro, mas eu não leio sua palavra, não busco em conhecê-lo cada vez mais para agradar a Deus. Peça a Deus nesse momento para que Ele abra seus olhos e que você venha a ter sede dessa palavra. Uma palavra simples, como lemos aqui, que qualquer um que lê vai entender. Essa palavra foi do nosso grupo de quinta-feira da semana retrasada. Palavra simples. Parte do sermão foi os irmãos que escreveram através dos pontos que eles foram dando e eu fui anotando. Palavra simples, mas que alcança o nosso coração. E aí o resultado disso, agradar a Deus e frutificar. Resolva essa equação. O resultado não são bênçãos, carro, casa, mas aquilo que resolve, irmãos. E nós vamos orar agora. Curve sua cabeça. Nós vamos orar a Deus. Feche seus olhos. E sem exposição, irmão, mas eu gostaria de orar pela vida de cada um. Se alguém tem falhado nessa equação no seu ministério de oração, levante uma das suas mãos para que a gente possa orar por vocês. Já vejo sua mão, pode abaixar. A minha mão está erguida aqui, irmãos. Ou talvez, vamos orar para aqueles que não têm um desejo, uma ardência de ler sua palavra. Vem de domingo, ouve o que o pregador fala, mas não tem aquela intimidade. Levante uma das suas mãos para a gente orar também por você, irmãos. Eu vejo sua mão. Pode abaixar, pode abaixar. Pode abaixar sua mão. Mas aqui no versículo 13 e 14 nós temos aqueles também que ainda estão no reino das trevas. Mas Cristo Jesus nessa noite, Ele traz essa palavra e quer te tirar do reino das trevas e te levar para o reino da luz. Cristo Jesus, Ele quer resolver o maior dos seus problemas. E resgatar você e perdoar todos os seus pecados. Dê um sinal com a sua mão se você quer receber essa oração essa noite. Eu já vejo sua mão. Eu vejo sua mão. Pode abaixar, pode abaixar. Pode abaixar, meus irmãos. Cada um sabe aqui, irmãos, porque essas mãos foram levantadas. E nós vamos orar aqui agora. Ore você também. Para que Deus ajude você no seu dia a dia. Senhor Jesus, Pai Santo e querido, te damos graças, ó Deus, pela Tua palavra, Pai. Tua palavra que é viva, eficaz. Tua palavra, Senhor, que nos exorta, que nos constrange, ó Deus, que nos faz mudar, ó Pai. E sempre, ó Deus, pensando em sermos melhores, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor usou homens, ó Deus, como Epáfras, ó Pai. Como Paulo. Nós te agradecemos principalmente por Jesus Cristo, ó Deus, que veio ao mundo, entregou sua vida por amor de cada um de nós, ó Pai. E completou a obra, ó Pai. Pai Santo e Pai querido, nessa noite muitas mãos foram levantadas, ó Pai. Pessoas que precisam de ajuda, ó Deus, para trabalhar, Senhor, para buscar cada vez mais uma oração verdadeira, ó Pai. Que como o Senhor falou ao meu coração, que essas pessoas também possam, Senhor, buscar, ó Pai,
ajustar as suas vidas, ó Deus, com o objetivo de te agradar, ó Pai. De te agradar, ó Senhor, através da oração, através de um relacionamento, ó Deus, contigo, ó Deus. Que não seja algo automático, ó Pai. Quebra isso em nosso coração, quebra toda a religiosidade, ó Deus. Quebra o modo automático, ó Pai. Mas que venhamos ter uma oração sincera, ó Pai. Uma oração contrita, Senhor, aos teus pés, ó Pai. Como um filho fala com o pai, ó Deus. Olhando nos olhos, ó Deus. Como o final de uma oração, ó Pai. Como o final de um encontro que nós se abraçamos, ó Deus. Que nós possamos sentir o teu abraço, ó Pai. Que uma oração, Senhor, seja um diálogo. Que nós possamos falar e ouvir a tua voz, ó Deus. Que cada mão levantada, ó Pai, ajude nessa semana, ó Pai. Incomoda no coração, ó Deus. Desperta na madrugada, ó Pai. Da mesma forma, ó Pai, a tua palavra que é tão rica, Senhor. A tua palavra que é tão eficaz, imutável, suficiente, ó Deus. E nós muitas das vezes não damos o valor para ela, ó Pai. Que cada um que levantou uma das suas mãos, ó Pai, buscando o Senhor cada vez mais o conhecimento para te agradar, ó Deus, que o Senhor possa, Senhor, revelar a tua palavra, ó Deus. Que eles possam sentir sede, que nós possamos sentir sede da tua palavra, ó Deus. Que nosso objetivo principal seja te agradar, ó Pai. Mesmo que nós sabemos que vamos falhar porque somos pecadores, mas nós vamos buscar isso, ó Pai, dia e noite. E frutificar, ó Deus. Em especial, ó Pai, essa noite as mãos que levantaram, ó Pai, pedindo, Senhor, a tua salvação, ó Pai. Buscando, Senhor, que saiam do reino das trevas e se encontrem no reino da luz, ó Deus. Cristo Jesus fez essa obra por nós, ó Pai. Que o Senhor possa adentrar nesses corações, ó Deus. Que o Senhor possa habitar nesses corações e fazer morada, ó Pai. E que essas almas, ó Pai, venham, Senhor, ter sede de servir a Ti e te agradar, ó Deus. Pai Santo, Pai querido, usa essa igreja para discipular Pouso Alegre, para, Senhor, multiplicar vidas, para, Senhor, trabalhar, Senhor, incessantemente, ó Deus, incansavelmente, ó Deus, e fazer, Senhor, o ID do Senhor, ó Pai. Te agradecemos por tudo que aconteceu aqui essa noite, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Ricardo, que Deus abençoe a sua vida. Queridos, eu quero encorajar você a duas coisas. Leva essa água aí, que essa água é de presente para você. Primeiro, né, você, quando acabar o culto aqui, nós temos um momento de comunhão e pastéis. Você pode virar para o seu irmão que está do seu lado, já viu isso? Né? E dizer para ele assim: hoje eu vou pagar o seu pastel e você vai pagar o meu. Então está tudo certo. Bacana. Outra coisa, queria encorajar você a vir na quinta-feira. Já fiz esse apelo hoje de manhã aqui. Vem na quinta-feira estar conosco. Nós temos pequenos grupos aqui na igreja. Nós estamos trabalhando com esse formato. E tem até lanchinho no final. É bem gostoso. Você vê que a mensagem que o Ricardo pregou, ele falou aqui, foi isso que eu entendi? Que foi uma conclusão de um pequeno grupo. Então, provavelmente, o seu pequeno grupo está estudando Colossenses, né? Então, vem que tem sido muito edificante, você vai aprender a fazer isso na sua casa também. Amém? Vamos ficar de pé, vamos adorar ao nosso Deus.